Beleza, pessoal? Bem-vindos ao canal Educação Física e Sociedade. Meu nome é Leonardo e hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos e também a gente vai entrar no tema Educação e Capitalismo, ou Educação e suas relações com o modo de produção capitalista, né? Primeiro a gente vai fazer, então, recapitular algumas coisas que a gente viu no vídeo passado, bem rapidinho, só para a gente poder, né, começar esse vídeo, né, que vai ser um vídeo de no máximo 15 a 20 minutos, né? Lembrando que a gente vai tratar aqui de aspectos introdutórios, então pelo tamanho, né, do vídeo que a gente, pelo tamanho que a gente propôs, né, o vídeo. Então no vídeo anterior a gente discutiu, né, que o ser humano, para sobreviver, ele precisa realizar uma atividade que a gente denominou de trabalho, né? Assim, ele vai produzir os meios necessários à sua existência, né? A gente viu também que nas sociedades primitivas, né, os seres humanos realizavam a atividade laborativa com o intuito de suprir suas necessidades e dar continuidade à tribo onde eles residiam. Tá? Então a educação nesse modo de produção, ela fazia parte constitutiva do ato do trabalho, então fazia sentido para eles, porque a educação, né, tinha relação com o trabalho, ou seja, eles aprendiam no ato do trabalho a realizar aquelas atividades de produção necessárias à sua existência, né? Então a educação ela tinha uma relação, né, porque eles aprendiam entre eles e no próprio ato do trabalho, tá? E aí a gente já começa a entrar na parte sobre a educação, né? Como a gente viu no outro vídeo também, com o aumento da produção surgem outros modos de produção, né? E consequentemente a divisão do trabalho, a propriedade privada e a divisão dos seres humanos em classes, tá? Distintas. Porém, com essas divisões, né, a educação também se divide, né, em duas. Em uma educação para a classe proprietária, voltada mais para a arte da palavra, dos exercícios físicos de caráter militar ou lúdico, né? A gente fala um pouco dessas classes, a proprietária e não proprietária, no vídeo anterior, então se você não viu, dá uma olhada lá no outro vídeo. E a outra, né, que era da classe não proprietária, era assimilada no próprio processo de trabalho, tá? Isso diferenciava a educação dos proprietários e dos não proprietários, tá? Nessa última, dos não proprietários, o ato de trabalho, então, como eu falei, era no próprio processo de trabalho, na própria ação do trabalho. Alguém que queria aprender uma profissão, por exemplo, como o ferreiro, né, ele ia aprender com o mestre de profissões, por exemplo, né, a realizar esse tipo de trabalho. A primeira forma de educação que eu expliquei, que é a dos proprietários, agora é a que dá origem, né, à escola mais ou menos como a gente tem hoje. Assim, então, a educação da classe dominante logo toma a forma da educação, né? Uma forma dominante de educação, pela sua especificidade, tá? O que auxilia e garante a divisão da educação e do trabalho. Então, como a gente pode ver, a escola ela entra como um lugar de ócio para que aquelas pessoas que não necessitavam trabalhar, que eram os filhos, né, da classe dominante, né, iriam para aprender a dirigir, né, aquela sociedade, aprender a palavra, né, treinar oratória, realizar exercícios lúdicos ou militares, como eu falei, né, entre outras coisas. E aquela classe que precisava trabalhar para poder, né, sobreviver e aprender a trabalhar no próprio ato de trabalho ou com os mestres de profissão. A escola da classe dominante, a qual tinha mais tempo livre, passa a se organizar na escola, seguindo um modelo diferente da classe não dominante, né, que nem eu expliquei, onde a escola é voltada para o próprio processo de trabalho. E assim como duas classes distintas, a gente tinha também dois modos educacionais distintos. Então, só para a gente explicar melhor, vamos ter na Roma e na Grécia Antiga, onde o modo de produção é o escravista, né, uma educação voltada para a classe proprietária e a educação que seria a educação dos homens livres, né, e outra voltada para os escravos e serviçais. Assim também, no modo de produção feudal, né,
A educação tinha um papel de orientar as classes dominantes nos ensinamentos do que, né, do que era colocado como sagrado, né, pois a educação tinha uma forte influência da igreja nessa época. E assim auxiliava, né, no processo de produção daquela sociedade. Né? A gente vai ter, no modo de produção feudal, um tipo educacional que servia ao interesse daquela classe dominante para que aquele modo de produção se perpetuasse. Tá? Ou seja, o pensamento dominante da época, né? Se perpetuasse o pensamento dominante daquela época. Os trabalhadores civis não precisavam frequentar a escola, né, para aprender a cultivar a terra, que era a principal atividade econômica na época, nas sociedades feudais. Então, a atividade intelectual naquela época era considerada uma atividade digna, ao contrário da atividade dos serviçais, por exemplo, né? Que era a atividade manual, que era realizada pelos servos e seus filhos. Né? Então, ou seja, a educação ela era só para aqueles que eram considerados dignos naquela época. No modo de produção capitalista, né, onde temos os meios de produção, como expliquei anteriormente, né, centrado nas mãos dos proprietários, né, ou dos capitalistas, né, como vimos, né, anteriormente, então, uma das classes desse sistema, desse modo de produção, né, que é as classes não proprietário ou não proprietário, burguês, proletariado ou capitalistas e trabalhadores e trabalhadoras, nesse sistema, então, no caso da educação no sistema capitalista, coloca-se o Estado enquanto central, né, na forma de organizar esse sistema escolar. Trata então agora de uma educação pública, universal, laica e obrigatória para todos. Então lembra quando eu falei que a escola era uma forma de perpetuar o modo de produção vigente? Então a escola passa a ser obrigação do Estado, né? Só que o Estado é o Estado burguês, o Estado controlado pela burguesia, tá? Ou seja, o Estado controlado pelos proprietários. Ele garante que aquilo que seja desenvolvido como metas para a escola seja prioridade para a classe, seja aquilo que é prioridade para a classe burguesa e não para a classe trabalhadora. Então, o Estado que defende os interesses da classe burguesa. Com a passagem do feudalismo para o capitalismo, é necessária uma educação que vá passar a impor as ideias da classe dominante, né, da classe burguesa. A gente pode observar que com o desenvolvimento da escola, do sistema capitalista, surge uma divisão entre as formas de educação, não só no sistema capitalista, mas nos outros. A primeira mais voltada para a que a gente tem hoje, né, enquanto escola em si é destinada ao trabalho intelectual, né, e outra é destinada ao trabalho manual, onde os ensinamentos eram realizados no papel de trabalho. Né. Com a industrialização, os trabalhos manuais eles perdem espaço. Né? Agora, um determinado trabalho, por exemplo, a confecção de um cobertor, né, que tinha uma demanda de tempo, né, elevada, né, no trabalho manual, com a industrialização ele passa a ter menos tempo para ser produzido e se torna mais barato. Mesma coisa na agricultura. Né? Se passa a ter máquinas que vão fazer colheita, né, etc., mais rápido, e assim os indivíduos acabam tendo que ir para as cidades para procurar emprego. Né? Então, o processo de industrialização ele acaba diminuindo o trabalho especializado, né? Já que a máquina realizaria a maior parte, né, das atividades. Era necessário um trabalhador, né, ou uma trabalhadora que soubesse operar as máquinas de forma geral, né, já que ela faria já que a máquina faria a maior parte do trabalho. Então esses indivíduos tinham uma educação mais geral. No entanto, era necessário uma forma de educação que pudesse, né, ensinar os indivíduos a realizarem consertos, ajustes naquele maquinário. Olha só, ou seja, também era necessário um trabalho intelectual, né, e específico, né, porque a gente tem uma máquina que tem uma série de mecanismos que era necessário alguém saber esse funcionamento caso haja algum problema no processo de produção, porque ele possa estar ali para consertar. Né? Esse tipo de educação foi dada pelas empresas em cursos profissionalizantes ou no próprio sistema escolar. Ambos tinham como referência aí o ensino escolar, mas atendiam necessariamente à produção. Então, o sistema capitalista
ele forçou a escola desenvolvida com a educação burguesa e separada do processo produtivo a vincular-se com a produção. Então passa-se a ter duas formas educacionais, uma mais geral para os trabalhadores que iriam realizar o trabalho mais geral e outro modo de educação, outra forma de educação mais especializada para aqueles que iriam realizar o trabalho especializado de consertos e ajustes no maquinário. Então é isso, pessoal, por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado algo para trás, a gente pode desenvolver em outros vídeos, basta comentar aí, isso vai até me dar ideias para fazer outros vídeos, né? Basta comentar aí também questões que vocês tenham, que eu respondo nos comentários, tá? A gente pode desenvolver outros vídeos para fazer complementações. Lembrando que para um vídeo para a internet não dá para a gente trazer muitos aprofundamentos, né, num vídeo de 20 a 15 minutos. Né? Até porque o intuito é trabalhar, né, pontos introdutórios, né, e para que vocês possam também fazer aprofundamentos através de textos que eu vou deixar aí como referencial, tanto na descrição desse vídeo como no primeiro comentário. Como sempre, né, eu vou estar deixando as fontes aí então. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. Deixa aquele like, comenta aí, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever no canal, que isso tudo que eu falei ajuda um monte, beleza? Então é isso, valeu, falou, até mais.